marido da presidente de repente demonstrou um interesse incomum em mim, trazendo-me um café da manhã elaborado. Mas como eu estava sofrendo de um terrível enjoo matinal, dei-o para sua secretária pessoal. 1 hora depois, um grito de gelar o sangue ecoou pelo escritório. Corri para ver o que estava acontecendo e congelei no lugar. Naquela manhã, eu havia chegado ao escritório cedo, como de costume. A luz do sol da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, iluminando as grossas pastas de relatórios na minha mesa de mogno. Mal me sentei com a intenção de revisar alguns balanços quando a porta do meu escritório se abriu. Vicente entrou carregando uma marmita térmica azul clara. Um modelo de luxo que eu nunca tinha visto na nossa cozinha. O mais surpreendente de tudo era o sorriso radiante que ele exibia. Um sorriso caloroso e estranhamente familiar que eu não via há muito tempo. Ele colocou a marmita térmica na minha mesa com um baque suave, desejando-me bom dia e um feliz 3º aniversário de casamento, explicando que queria fazer algo especial para mim. Olhei para ele, atordoada, e depois baixei o olhar para o recipiente. Vicente, o homem que estava sempre ocupado com reuniões intermináveis e viagens de negócios constantes, hoje havia cozinhado o café da manhã para sua esposa. Ele desenroscou a tampa do recipiente, enquanto explicava com ternura que ultimamente tinha notado que eu parecia pálida e sabia que o trabalho estava me estressando. Ele havia se levantado muito antes do amanhecer para cozinhar lentamente uma dobradinha para mim, minha comida caseira favorita, para me ajudar a recuperar as forças, insistindo que eu comesse enquanto estava quente. Um vapor denso subiu, impregnando o ar com aquele aroma inconfundível e forte de dobradinha, cozida com especiarias e pimentões. Se eu fosse a Janaína de 6 meses atrás, provavelmente teria me comovido até as lágrimas com aquele gesto incomum de atenção. Mas, ironicamente, naquele momento, aquele cheiro se tornou meu pior pesadelo. Eu estava secretamente grávida de 3 meses e o enjoo matinal me torturava sem piedade. Toda vez que sentia um cheiro forte ou distintamente animal, meu estômago se contorcia em espasmos e uma onda de náusea subia pela minha garganta. Prendi a respiração, engoli em seco e forcei um sorriso, agradecendo a Vicente e dizendo que era muito atencioso, mas que eu tinha acabado de comer umas torradas em casa e ainda estava satisfeita. Vicente pareceu surpreso por um instante. O sorriso congelou em seus lábios antes que ele rapidamente recuperasse sua compostura habitual. Ele empurrou o recipiente em minha direção, insistindo com paciência que torrada não era nada e que eu deveria comer um pouco daquilo para ter energia, pois ele passou a manhã inteira limpando e cozinhando. Suas palavras soavam suaves, mas carregavam uma pressão invisível. Olhei em seus olhos, procurando por um vislumbre de sinceridade, mas só encontrei uma expectativa calculista. Justo quando eu estava debatendo como recusar sem ofendê-lo, uma batida na porta me salvou. Cássia, a nova secretária contratada há 3 meses, entrou com uma pilha de documentos. Ela usava um vestido tubinho justo que acentuava suas curvas, e seu rosto, cuidadosamente maquiado, irradiava um ar de sedução e ambição. Ela colocou os documentos na mesa, lançou um olhar paquerador para Vicente e depois para a marmita de dobradinha, dizendo com uma voz melosa que o diretor era muito atencioso, trazendo algo para Janaína recuperar as forças tão cedo, e que eu tinha muita sorte com um marido nota 10 como aquele, com quem ninguém podia competir. Vicente a ignorou completamente, olhou para mim para dar algumas instruções finais e saiu do escritório. Naquele momento, uma ideia me ocorreu. Eu sorri e empurrei suavemente o recipiente em direção a ela, minha voz escondendo um sarcasmo que provavelmente ninguém percebeu na hora. Falei que tinha acabado de comer e estava absolutamente cheia, e que seria uma pena desperdiçar o esforço de Vicente. Perguntei a Cássia se ela já tinha tomado café da manhã e, caso contrário, que comesse por mim, pois a dobradinha que Vicente fazia era deliciosa e ainda estava fumegante. Os olhos de Cássia se arregalaram de surpresa,
e então sua expressão mudou para uma de júbilo, como se tivesse ganhado na loteria. Ela olhou para a figura de Vicente se afastando, verificando se havia objeções. Vendo que ele não se opôs, embora permanecesse em silêncio com uma expressão levemente irritada, ela pegou o recipiente com entusiasmo. Em um tom adocicado, ela disse que, já que eu insistia, aceitaria. Agradeceu-me muito, prometendo comer tudo sem deixar uma gota, pois tinha certeza de que qualquer coisa que o chefe cozinhasse era uma refeição dos deuses. Observei Cássia sair do meu escritório, abraçando o recipiente como se fosse um tesouro, e senti um alívio imenso por escapar do vômito iminente. Tentei me concentrar no trabalho, virando as páginas dos relatórios financeiros, mas os números dançavam diante dos meus olhos e minha cabeça girava. Uma sensação de mal-estar cresceu dentro de mim, como o céu escuro e pesado que precede uma tempestade. Servi-me um copo de água morna e tomei pequenos goles para acalmar o bebê que se movia dentro de mim. 3 anos de espera, e finalmente, o céu teve piedade de mim, concedendo-me esta pequena vida. Prometi a mim mesma que cuidaria da minha saúde e não deixaria pensamentos negativos afetarem meu filho. Cerca de 1 hora depois, enquanto eu estava absorta na digitação, um baque surdo foi ouvido da área de trabalho comum, como se algo pesado tivesse caído no chão. Imediatamente depois, um grito de gelar o sangue rasgou o silêncio de todo o andar. Não era um grito comum de medo, mas um carregado de dor extrema, aguda e horrível. Meu coração se encolheu. Um mau pressentimento me invadiu. Levantei-me de um pulo e corri para fora do meu escritório. A cena que encontrei me deixou paralisada. Cássia estava se contorcendo no chão ao lado de sua mesa. O recipiente de dobradinha estava virado, seu conteúdo espalhado por toda parte. O cheiro penetrante do ensopado misturado com o fedor de vômito criava um odor insuportável. Cássia apertava firmemente a barriga. Seu belo rosto agora estava desfigurado pela dor, pálido e sem sangue. Seus olhos reviravam e ela espumava pela boca, enquanto seu corpo convulsionava incontrolavelmente, como se estivesse tendo uma crise epiléptica. Mas o que mais me aterrorizou foi que a parte inferior de seu vestido bege estava lentamente se manchando de um carmesim profundo. Era sangue. Sangue fresco fluindo livremente, encharcando o carpete do escritório. Os funcionários corriam de um lado para o outro, em pânico. Gritos e chamadas para o 192 enchiam o ar. Eu fiquei ali, com as mãos e as pernas trêmulas, um nó na garganta. O que diabos estava acontecendo? Por que Cássia estava assim? Foi a tigela de dobradinha que eu dei a ela. O pensamento cruzou minha mente como um raio, enviando um calafrio pela minha espinha. Naquele exato momento, a porta do escritório do presidente se abriu com violência. Vicente saiu correndo com um olhar de pânico que eu nunca tinha visto nele. Ele não correu para ajudar sua funcionária, nem perguntou o que estava errado. Ele parou abruptamente a poucos metros de distância, com os olhos arregalados, fixos na poça de sangue no chão. Eu vi claramente a expressão em seu rosto mudar de estupor para medo. Finalmente, para uma raiva demente. Ele ergueu a cabeça bruscamente e seu olhar, afiado como uma adaga, se fixou em mim. Não era o olhar de um marido preocupado com sua esposa vendo uma cena tão horrível, nem o de um chefe com pena de sua funcionária. Era o olhar de um assassino. Percebendo que sua presa havia escapado por pouco, ele caminhou em minha direção e agarrou meu braço com uma força que me fez gritar de dor. Ele sibilou entre os dentes, a voz trêmula de fúria contida, perguntando o que eu tinha feito e por quê. Por que ela? Aquela pergunta ilógica e acusadora foi como um balde de água fria me trazendo de volta à realidade. Por que ele estava perguntando o que eu tinha feito? Por que ele estava tão desapontado que a pessoa deitada no chão era Cássia e não eu? Olhei profundamente nos olhos injetados de Vicente e senti uma verdade aterrorizante começar a se revelar. Bati na mão dele, tentando manter a compostura.
E respondi com uma voz gélida, questionando o que eu fiz, que apenas dei a ela a tigela de comida que ele cozinhou. Perguntei o que ele estava pensando, se esperava que fosse eu no chão. Vicente congelou como se percebesse que tinha falado demais. Ele soltou meu braço, deu um passo para trás e passou a mão no rosto para esconder sua confusão e pânico. O som das sirenes da ambulância ressoou da rua abaixo, quebrando a tensão sufocante entre nós. Os paramédicos subiram rapidamente, colocaram Cássia em uma maca e a levaram às pressas. Vicente correu atrás deles, mas antes de entrar no elevador, virou-se para me olhar com olhos que ainda destilavam ódio e ameaça. Ele me ordenou que fosse ao hospital também, pois aquilo aconteceu por causa do ensopado que eu dei a ela, e que eu não tentasse fugir da minha responsabilidade. Observei as portas do elevador se fecharem e engoli minhas lágrimas. O marido que um dia amei, e em quem confiei cegamente, revelou-se um completo estranho. Um homem calculista e mau. Aquela tigela de dobradinha, se não fosse pela náusea, e se eu não a tivesse dado a Cássia, a pessoa agora deitada em uma poça de sangue seria eu, e meu bebezinho teria compartilhado meu trágico destino. Uma verdade cruel começava a tomar forma. Vicente não queria cuidar de mim. Ele queria matar nosso filho, ou talvez até mesmo a mim. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram em minhas palmas. Eu iria ao hospital, não por medo de suas ameaças, mas para testemunhar com meus próprios olhos o verdadeiro rosto daquele homem. Sentada na cadeira de plástico fria da sala de espera, entrelacei minhas mãos com força para parar o tremor que percorria meu corpo. A luz fluorescente do teto refletia no chão de azulejo, criando uma assustadora sensação de solidão. Vicente, o homem com quem eu havia compartilhado minha vida por 3 anos, andava de um lado para o outro em frente às portas do pronto-socorro como uma fera enjaulada. Ele passava as mãos pelos cabelos, roía as unhas e, ocasionalmente, me lançava olhares de soslaio, uma mistura de suspeita e ódio, mas não ousava se aproximar. Vendo seu terno impecável agora amassado, senti uma profunda amargura. Com o que aquele homem estava preocupado? A vida de sua pequena amante? Ou o medo de que algum segredo sombrio viesse à tona? Finalmente, as portas do pronto-socorro se abriram, quebrando o silêncio sufocante. Um médico de meia-idade saiu e removeu sua máscara, revelando um rosto sério e cansado. Vicente se lançou sobre ele como uma flecha, a voz embargada de tensão, perguntando como ela estava e se era grave. Levantei-me lentamente e me aproximei, tentando manter a respiração calma. O médico olhou para nós dois, seu olhar demorando em Vicente um momento a mais do que o normal, antes de relatar lentamente. A paciente sofreu um envenenamento agudo. Felizmente, ela chegou a tempo e está fora de perigo. No entanto, a causa da hemorragia severa foi a ingestão de uma grande quantidade de misoprostol. O nome médico me fez franzir a testa, mas para Vicente, pareceu ser um golpe devastador. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus lábios se moveram sem emitir um som. O médico continuou explicando em um tom mais firme que é um medicamento usado para induzir contrações uterinas, seja para facilitar o parto ou para induzir um aborto. Com a dose extremamente alta que encontraram em seu conteúdo gástrico, ficou claro que se tratava de envenenamento intencional, não de uma simples intoxicação alimentar. Seguindo o protocolo, eles haviam informado a polícia. Mal ele terminou de falar, 2 policiais uniformizados apareceram no final do corredor. Eles se aproximaram seriamente e nos pediram para cooperar com a investigação. Naquele momento, Vicente pareceu voltar à realidade. Ele enxugou apressadamente as gotas de suor da testa, tentando recuperar a compostura do presidente que costumava retratar. Ele se virou e apontou um dedo para mim, a voz trêmula, mas cheia de acusação, dizendo aos policiais que precisavam investigar aquilo a fundo, pois naquela manhã ele preparou um ensopado para sua esposa e que ela ficou com o recipiente em seu escritório por um longo tempo antes de dá-lo à senhorita Cássia.
Ele suspeitava que sua esposa, por ciúmes infundados, tivesse colocado algo nele. Olhei para Vicente, sentindo como se alguém estivesse apertando meu coração. Ele já tinha seu álibi pronto. Se eu tivesse comido o ensopado, teria perdido meu filho. Como outra pessoa comeu, ele me culparia pelo envenenamento. Respirei fundo. Olhei diretamente para o policial mais velho e disse com calma que eu não tinha motivo para fazer algo assim, que podiam verificar as câmeras do corredor, procurar impressões digitais no frasco do remédio se o encontrassem e, o mais importante, eu gostaria de saber por que um ensopado que meu marido alegou ter preparado para cuidar de mim continha um abortivo e por que afetou sua secretária tão severamente. O policial assentiu, tomando notas, e então fez uma pergunta ao médico que nos deixou sem fôlego. Ele perguntou qual era a condição específica da vítima, que consequências o uso daquele medicamento teve. O médico suspirou, sua voz tornando-se grave e pesarosa. A paciente, Cássia, estava grávida de 6 semanas e, devido à dose maciça do medicamento, que causou contrações uterinas extremamente violentas, eles lamentavam informar que o feto não pôde sobreviver. O mundo ao meu redor pareceu congelar. Ouvi Vicente soltar um gemido sufocado. Suas pernas cederam e ele desabou na cadeira da sala de espera. Seu rosto estava transtornado, os olhos bem abertos, fitando o vazio. Então era isso. Aquela secretária jovem e bonita estava esperando um filho dele. E ele mesmo, com seu plano maligno, destinado à sua própria esposa, havia, sem saber, acabado com a vida de seu filho ilegítimo, de cuja existência ele provavelmente nem estava ciente. Vendo seu estado lastimável, não senti satisfação, apenas uma onda de nojo subindo pela minha garganta. O amor que ele professara por mim, ou a paixão que sentia por sua amante, tudo se reduzia a nada diante de seu egoísmo e crueldade. Depois de receber a informação chocante do médico, os policiais decidiram interrogar Vicente e eu separadamente ali mesmo no hospital. Fui convidada a sentar em um canto mais silencioso do corredor, em frente ao policial mais velho, cujo olhar era afiado, mas sereno. Ele me olhou sem julgamento, quase com compaixão, e pediu gentilmente que eu relatasse em detalhes tudo o que aconteceu desde o momento em que recebi o recipiente de comida até a ocorrência do incidente, tentando ser o mais precisa possível, sem omitir nada, por menor que parecesse. Fechei os olhos, rebobinando o filme daquela manhã fatídica. Contei como Vicente aparecera de repente com uma atenção excessiva, algo que havia desaparecido completamente do nosso casamento nos últimos 6 meses. Falei sobre o cheiro intenso da dobradinha que desencadeou minha náusea. Expliquei que apenas abri a tampa, olhei e fechei imediatamente. Enfatizei cada palavra, desde o momento em que ele deixou a marmita na minha mesa até a entrada da senhorita Cássia. Eu não me levantei da minha cadeira, nem abri o recipiente novamente. Estava sempre à vista e completamente intocado. Eu o dei a Cássia simplesmente porque não conseguia comer, e ela pareceu entusiasmada com a ideia. Do outro lado do corredor, Vicente estava sendo interrogado por um policial mais jovem. Ele insistia na limpeza de seu processo de cozimento. Ele afirmou que foi ao mercado, entrou na cozinha e preparou aquele ensopado desde a madrugada, que era uma pessoa muito meticulosa, e nunca deixava a empregada tocar na comida de sua esposa. Assim que terminou, colocou na marmita e levou diretamente para o escritório, sem que passasse pelas mãos de ninguém. Vicente estava convencido de que essa declaração o apresentaria como um marido exemplar, ao mesmo tempo em que me apontava como a única suspeita, a única pessoa que esteve em contato com o recipiente em uma sala fechada. Mas, em seu pânico, ele havia esquecido algo fundamental. Quanto mais ele insistia que era o único que preparara tudo, mais ele colocava a corda em seu próprio pescoço se ficasse provado que o veneno já estava no ensopado desde o início. Quando a sessão de interrogatório fez uma pausa, o policial mais velho se aproximou de seu colega, que estava tomando nota sobre a declaração de Vicente. Eles trocaram algumas palavras em voz baixa, lançando olhares furtivos e significativos em direção a Vicente.
Percebendo isso, ele ficou ainda mais nervoso. Ele se levantou de um salto, elevando a voz mais do que o habitual para esconder o medo, pedindo que investigassem a fundo, pois sua esposa andava muito ciumenta ultimamente, que ela não estava bem da cabeça e que talvez ela tivesse colocado o veneno quando ele saiu do escritório. Eu ouvi cada uma de suas palavras cruéis. Que doloroso! O homem que um dia amei agora tentava de todas as maneiras me colocar na prisão para se salvar. Levantei-me, caminhei até eles, olhei Vicente diretamente no rosto e perguntei com uma calma surpreendente: Vicente, se você acha que fui eu, qual seria meu motivo? Matar sua secretária? Ou você tem medo que descubram que aquele ensopado não era para Cássia, mas para mim? Vicente estremeceu. Seus olhos dispararam nervosamente, evitando meu olhar. Ele gaguejou, perguntando que absurdo eu estava falando. O tempo passou com uma lentidão agonizante. Cada minuto de espera pelos resultados do laboratório era uma tortura mental. Permaneci sentada em silêncio, a mão repousando suavemente na minha barriga em um gesto instintivo para proteger o pequeno ser apanhado no olho do furacão. Finalmente, um técnico forense saiu com os resultados em mãos. Ele anunciou com voz grave que na borda da marmita e na colher encontraram impressões digitais pertencentes à senhora Janaína e à vítima, Cássia, o que correspondia às declarações. No entanto, o ponto crucial era que a substância tóxica estava completamente dissolvida no ensopado, impregnando cada pedaço de carne e suco. Isso provava que o medicamento foi adicionado durante o cozimento, ou imediatamente depois, enquanto o ensopado ainda estava muito quente e bem mexido, não simplesmente polvilhado por cima quando o recipiente já estava fechado. Essa conclusão foi como um balde de água fria para Vicente, destruindo completamente a teoria que ele tentara construir para me culpar. Se eu tivesse adicionado o medicamento ao receber a marmita no escritório, ele não teria se dissolvido de maneira tão uniforme. O rosto de Vicente mudou de cor, passando de um branco pálido para um cinza pálido. Ele começou a divagar, perdendo o controle, dizendo que não podia ser, que com certeza fora Cássia quem tomou o remédio, que ela estava grávida e queria abortar, tomando o comprimido antes de comer, e que deveriam investigá-la, não acusar um homem inocente. Olhei para a cena patética do meu marido, sentindo uma mistura de riso e pena. O homem que um dia foi meu orgulho agora se revelava um covarde, incapaz de enfrentar as consequências de seus atos. Levantei a voz, cortando suas divagações com firmeza. Vicente, pare de se debater. Se Cássia tomou o remédio por conta própria, por que ele também estava no ensopado? Você vai dizer que ela tomou e depois vomitou dentro da marmita? Sua explicação parece lógica. Vicente se virou abruptamente, os olhos injetados de sangue, mandando-me calar a boca, dizendo que eu não sabia de nada, que o odiava e queria destruí-lo, e por isso encenei todo aquele circo, que tinha sido eu, que coloquei secretamente quando ele não estava olhando. Sua obstinação fez até os policiais balançarem a cabeça, cansados. O policial principal fechou sua pasta e olhou para Vicente com uma frieza glacial, dizendo que a declaração do Sr. Vicente e os resultados forenses apresentavam muitas contradições e que precisavam que ele os acompanhasse até a delegacia para esclarecer alguns assuntos. Além disso, solicitariam as gravações da câmera veicular de seu carro e das câmeras de segurança da cozinha de sua casa para verificar o processo de preparação que ele descreveu. Ao ouvir a palavra câmeras, Vicente estremeceu como se tivesse recebido um choque elétrico. Eu sabia perfeitamente que tínhamos uma câmera na sala de estar que apontava diretamente para a cozinha, e que seu sedã de luxo tinha uma câmera gravando todas as suas viagens. Essas eram as provas que não mentiriam. Se ele realmente adicionou o medicamento ao ensopado, sem dúvida teria deixado algum rastro. O olhar de Vicente vacilou violentamente. Sua confiança inicial havia desaparecido completamente, dando lugar ao medo nu de um criminoso diante do banco dos réus. Ele sabia que a armadilha que havia preparado para sua esposa
agora estava se fechando em torno de seu próprio pescoço. Levantei-me, ajeitei minhas roupas e olhei para meu marido desprezível pela última vez antes que o levassem. Falei que ele uma vez disse que aquele ensopado estava cheio de seu amor, e que agora eu entendia que o amor dele, na verdade, cheirava a veneno. Felizmente, o destino quis que nosso filho não compartilhasse da mesma sorte daquele pobre bebê. Deixei-o parado ali no meio do corredor frio do hospital e me afastei sem olhar para trás, agradecendo silenciosamente a vida por me dar uma chance de sobreviver e buscar justiça para mim e para o filho que carregava no ventre. Saindo do hospital, não fui para casa. Peguei um táxi direto para o escritório. O céu estava cinza e plúmbeo, com nuvens escuras se agitando como um presságio de uma grande tempestade. Um reflexo exato do meu estado de espírito turbulento. Entrando no saguão do prédio, senti olhares curiosos e ouvi os sussurros dos funcionários. A notícia do envenenamento de Cássia se espalhara como um vírus. Os rumores eram de todos os tipos, mas o mais malicioso era o da chefe ciumenta que, descobrindo que sua secretária estava grávida do marido, tentara envenená-la para lhe dar uma lição. Ouvir aquelas invenções doía como facas, mas eu sabia que não podia desmoronar agora. Tinha que ser forte, manter-me firme para descobrir a verdade e limpar meu nome. Fui diretamente para o meu escritório e bati à porta, isolando-me da fofoca lá fora. Pouco depois, alguém bateu suavemente. Era Amanda, minha assistente de confiança, que estava comigo desde o início da minha carreira. Ela entrou com o rosto preocupado, mas um olhar cheio de determinação. Colocou um pendrive na minha mesa e sussurrou que havia feito o que eu pedi, puxando todas as imagens das câmeras de segurança do prédio e da garagem daquela manhã, e que havia encontrado algo muito estranho. Conectei o pendrive ao meu computador e imagens em preto e branco apareceram na tela. Amanda apontou para o carimbo de data-hora, mostrando que o carro do Sr. Vicente entrou na garagem às 7h15, mas ele só saiu do elevador para vir ao meu escritório às 8h15. Normalmente, leva menos de 5 minutos da garagem até aqui. A pergunta dela sobre onde ele esteve durante aquela hora e o que ele fez congelou meu sangue. 1 hora perdida, tempo mais do que suficiente para realizar qualquer plano sombrio. Olhei atentamente para a tela, procurando por mais pistas. Amanda avançou o vídeo para uma gravação de outra câmera na área da escada de emergência do subsolo e me pediu para prestar muita atenção a uma pessoa. Na tela apareceu a silhueta de um homem de camisa branca e máscara andando apressado. Ele carregava um saco de lixo preto bem grande e se dirigia furtivamente da área do elevador em direção à área de contêineres atrás do prédio, em vez de usar as lixeiras do andar. Exclamei que era Leandro, reconhecendo instantaneamente seu andar levemente curvado e o penteado característico. Leandro era o assistente pessoal e primo distante de Vicente, um homem que seguia suas ordens como um cão fiel. Por que ele teve que descer para jogar lixo secretamente pela escada de emergência àquela hora? E o que continha aquele saco preto? Seria a embalagem do medicamento, luvas, provas do crime que Vicente queria fazer desaparecer depois de preparar seu ensopado mortal durante aquela hora perdida? Amanda me olhou com voz firme, suspeitando que havia provas importantes naquele saco de lixo. Ela enviou alguém para verificar a área dos contêineres, mas o caminhão de lixo acabara de passar meia hora antes. No entanto, ela sabia que Leandro era cauteloso, mas também muito mesquinho. Ele não costumava jogar coisas importantes no lixo comum imediatamente. Frequentemente, ele as escondia para se livrar delas mais tarde, e ela enviaria alguém para segui-lo de perto. Assenti, apertando a mão de Amanda. Agradeci, dizendo que, naquele momento, só podia confiar nela, e pedi que tomasse cuidado, pois eles estavam encurralados e poderiam se tornar muito perigosos. Amanda saiu, deixando-me sozinha na imensidão do meu escritório. Olhei pela janela. A chuva começava a cair forte, batendo no vidro,
A teia de mentiras de Vicente e seus cúmplices começava a mostrar rachaduras mortais. Aquela hora perdida e a ação suspeita de Leandro eram a chave para virar o jogo. A chuva lá fora não dava sinais de parar. Gotas pesadas batiam no vidro, criando longos rastros de água como cicatrizes indeléveis. Sentada em meu escritório, a luz do monitor do computador iluminava meu rosto cansado, mas meus olhos ardiam de determinação. Amanda, minha assistente inteligente e eficiente, acabara de colocar um dossiê fino na minha frente, embora seu peso fosse imenso. Ela falou em voz baixa, com um tom de indignação em meu nome, que havia pedido a um contato na administração do prédio para verificar e que o apartamento de luxo onde Cássia morava não era alugado por ela, mas em nome de uma empresa de serviços comerciais. Peguei o papel. O nome LND Gestão e Serviços Liechtenstein saltou aos meus olhos. Soava pomposo, mas eu sabia que era apenas uma fachada. O representante legal daquela empresa era precisamente Leandro, o assistente e primo distante de Vicente. Amanda continuou sua análise, apontando para os extratos bancários anexos. O aluguel mensal era de R$ 12.000, mais altas taxas de condomínio, tudo transferido pontualmente da conta da LND Gestão, mas os fundos que chegavam a essa empresa vinham de um Caixa 2 que o Sr. Vicente criara sob o conceito de despesas de representação. Sorri amargamente, um sorriso que alcançou minha alma. R$ 12.000 por mês de aluguel, sem contar despesas de vida e compras. Enquanto isso, o vestido que eu usava tinha 3 anos e estava gasto. A bolsa que eu usava era de uma marca modesta que valia apenas R$ 250. Vicente sempre reclamava das dificuldades da empresa, pedindo-nos para apertar os cintos para garantir nosso futuro. Acontece que o futuro com que ele se preocupava não era o de nossa família, mas o luxuoso ninho de amor de sua pequena amante. Virei para a página seguinte e encontrei uma fotografia tirada secretamente de Cássia entrando em uma elegante clínica particular. A foto era de 2 semanas atrás. Amanda explicou que ela foi para um check-up ginecológico. Isso significava que Cássia sabia perfeitamente que estava esperando um filho de Vicente. Ela não era tão inocente quanto parecia. Ela estava usando aquela gravidez como uma carta estratégica para forçar Vicente a tomar uma decisão. Olhei para o rosto jovem e liso de Cássia na foto e senti um arrepio. Por trás daquela aparência ingênua se escondia uma veterana calculista. Ela queria se tornar a dona da casa de uma só vez, destruir minha felicidade para construir seu próprio castelo. Mas ela não contava que o homem que escolhera como seu pilar era um ser de sangue frio, disposto a se livrar cruelmente de seu próprio filho para proteger seus interesses. O telefone na mesa vibrou de repente, quebrando o silêncio. A tela mostrava Meu Amor, um nome que eu ainda não havia mudado e que agora soava terrivelmente irônico. Respirei fundo. Coloquei a mão no peito para acalmar meu coração acelerado e atendi. Do outro lado soou a voz profunda e familiar de Vicente. Mas agora, eu só ouvia uma falsidade que me revirava o estômago. Ele perguntou onde eu estava, que tinha acabado de sair da delegacia e estava exausto, que lhe fizeram 1000 perguntas e sua cabeça doía. Contive a raiva e fingi uma voz trêmula e preocupada. Respondi que estava no escritório, com muito medo, que todos estavam cochichando e eu não ousava ir para casa. Perguntei se ele estava bem, se a polícia o havia incomodado. Vicente suspirou teatralmente do outro lado, desempenhando o papel do marido ofendido. Ele disse que não tinham o que fazer com ele, pois quem não deve, não teme. Ele estava apenas preocupado comigo. Não queria que eu pensasse em coisas malucas e que isso afetasse minha saúde. Pediu que eu ficasse calma ali, ou fosse para a casa da minha mãe para descansar, para não dar ouvidos aos rumores, pois ele resolveria tudo. Ouvindo aquelas palavras vazias de preocupação, eu queria gritar na cara dele que sabia de tudo, mas a razão me deteve. Eu precisava que ele ficasse confiante, que pensasse que eu ainda era a cordeirinha ingênua para que ele cometesse mais erros.
Respondi suavemente que, claro, confiava nele. Pedi que ele descansasse, pois voltaria um pouco mais tarde naquela noite, pois tinha que terminar algumas coisas pendentes. Desliguei e olhei para a cortina de chuva atrás da janela. Vicente, você acha que controla o jogo? Você está enganado. A noite caiu e a cidade se iluminou com um brilho vibrante, mas esse brilho não conseguia esconder os cantos escuros do coração humano. Recebi uma mensagem do motorista particular que eu havia enviado secretamente, informando-me que a mãe de Cássia, Dona Cida, já havia chegado à rodoviária. Ela pegara o primeiro ônibus intermunicipal de sua pequena cidade no interior de Minas Gerais, assim que soube que sua filha havia sofrido um acidente. Instruí o motorista a levá-la a um hotel modesto, mais limpo, perto do hospital, e enfatizei para não levá-la para ver a filha ainda, pois o horário de visitas havia terminado. Era melhor que ela descansasse após a longa viagem. Cheguei ao hotel depois das 9 da noite. Assim que entrei no saguão, reconheci Dona Cida. Ela estava sentada, encolhida em um sofá, uma figura pequena e magra em um vestido marrom simples. Usava tênis gastos e, ao lado dela, havia 2 grandes sacolas de pano cheias até a borda. Certamente eram produtos frescos, couve, talvez batata doce, presentes humildes que uma mãe pobre trouxera com esforço para sua filha. A imagem me comoveu, lembrando-me da minha própria avó no sul, tão trabalhadora, sacrificando tudo por sua família. Vendo-me aproximar, Dona Cida levantou-se nervosamente, apertando as mãos, rachadas e curtidas pelo trabalho. Sorri, peguei sua mão e disse gentilmente que ela era a mãe de Cássia, certo? Apresentei-me como Janaína, chefe de Cássia na empresa. Sabia que ela estava vindo e queria ter certeza de que estava bem, que tinha comido e tinha um lugar para descansar. Os olhos de Dona Cida se encheram de lágrimas, e sua voz, com um sotaque pesado do interior, tremeu. Ela exclamou: "Meu Deus do céu! A senhora é a chefe da minha Cássia! A senhora é muito boa, minha filha!" Não sei que besteira ela deve ter feito para acabar assim. Em casa, ela é uma menina muito boa, trabalhadora, sabe? Ajudei-a a se sentar e servi-lhe um copo de água. Vendo o amor e o orgulho em seus olhos ao falar da filha, senti um nó no estômago. Ela não sabia que sua filha, boa e trabalhadora, morava em um apartamento de luxo que ela, trabalhando a vida inteira, não poderia nem sonhar, que usava bolsas de grife cujo valor equivalia a toda a sua fortuna. Perguntei gentilmente se a senhorita Cássia ligava para ela com frequência, se contava coisas sobre sua vida ou trabalho. Dona Cida respondeu com sinceridade que sim, que ligava o tempo todo, dizendo que a tratavam muito bem na empresa, que o pagamento era bom e que ela morava em um dormitório da empresa, de graça, que era muito bom. Todo mês, ela me enviava R$ 500 para meus remédios e me dizia para não me preocupar, que não lhe faltava nada. Ouvindo isso, não pude deixar de suspirar. R$ 500 para a mãe, mas disposta a gastar milhares em um capricho para agradar seu amante. Quão frágil e falsa era aquela devoção filial. Decidi que Dona Cida tinha que ver a verdade, mesmo sabendo que seria cruel para ela. Fingi surpresa. Oh, ela lhe disse que morava em um dormitório? Eu pensei que Cássia tivesse alugado um apartamento de luxo em um bairro nobre. É uma área muito cara. O aluguel de um mês lá equivale ao salário de 1 ano de um trabalhador, e eu a vejo frequentemente com coisas de grife. Outro dia, ela estava carregando uma bolsa que ouvi dizer que custa quase R$ 10.000. Dona Cida congelou. Seus olhos nublados se arregalaram, cheios de confusão. Ela questionou o que eu estava dizendo. R$ 10.000 por uma bolsa? Não podia ser. Sua filha era muito econômica. Ela odiava jogar fora até uma camisa rasgada e lhe disse que morava no dormitório da empresa. Bati levemente nas costas de sua mão e baixei a voz em um tom cheio de insinuação. Certamente Cássia não queria preocupá-la e por isso não lhe contou a verdade. Mas descanse tranquila. Amanhã eu a levarei ao hospital e você poderá conversar com ela para esclarecer tudo.
Só me preocupo que, sendo tão jovem e bonita em uma cidade cheia de tentações, alguém possa se aproveitar dela e arruinar sua vida. Minhas palavras plantaram uma semente de dúvida no coração daquela mãe. Dona Cida ficou absorta, olhando para o vazio enquanto suas mãos trêmulas brincavam com a barra de seu vestido. Ela estava começando a perceber que sua filhinha havia se tornado uma estranha, escondendo segredos terríveis. Deixei o hotel com o coração pesado. Não queria machucá-la, mas ela era a testemunha mais importante, a única pessoa que poderia despertar a consciência de Cássia, e, ao mesmo tempo, a alavanca que eu precisava para desmascarar Vicente. Nesta guerra, todos se machucariam, até os mais inocentes. Na manhã seguinte, assim que eu estava saindo da garagem para ir ao escritório, uma figura bloqueou meu caminho. Pisei no freio com o coração na boca. Olhando de perto, vi que era Leandro. Ele estava ali, com um ar furtivo, olhando ao redor como se temesse que alguém o visse. Ele bateu suavemente na janela do meu carro, sinalizando para que eu falasse com ele. Abaixei o vidro apenas o suficiente para ouvi-lo, mantendo uma distância segura. Ele me chamou de Senhora Janaína e pediu 1 minuto, pois tinha algo muito importante que o Sr. Vicente pediu para me entregar em mãos. Sua voz era um sussurro trêmulo. Sorri com desdém e destravei a porta apenas o suficiente para que ele entrasse no banco do passageiro. No espaço confinado do carro, percebi um cheiro azedo de suor e tabaco velho emanando dele. Ele estava claramente muito nervoso. Tirou um arquivo fino de sua jaqueta, deixou-o no meu colo e retirou a mão como se estivesse queimada. Perguntei com uma voz fria o que era aquilo, sem sequer olhar para ele. Gaguejando, Leandro disse que era um antigo prontuário médico da senhorita Cássia que o Sr. Vicente encontrou naquela manhã. O suor brotava em sua testa. Ele explicou que dentro havia um recibo da compra de um medicamento abortivo que ela comprou no dia anterior em uma farmácia suspeita. O chefe disse para eu pegar aquilo e entregar discretamente à polícia, dizendo que encontrei por acaso em uma gaveta da mesa de Cássia. Dessa forma, o Sr. Vicente ficaria livre de suspeitas, e eu também não seria implicada. Peguei o arquivo e o abri lentamente. Dentro havia um relatório médico superficial e um recibo amassado. Segurei o recibo contra a luz. A caligrafia era um rabisco especificando o nome do medicamento, misoprostol. A data da compra era da tarde anterior, mas o mais ridículo era que a tinta do recibo estava fresca e o papel impecável, sem uma única ruga. Era evidente que se tratava de uma nota fiscal falsa, feita às pressas na noite anterior. Queimando a evidência em minhas mãos, murmurei antes de me virar e encará-lo com um olhar tão afiado que ele se encolheu. Disse que ele e Vicente achavam que eu era estúpida, que a tinta daquele recibo nem havia secado. Eles me pediam para entregar isso à polícia? Isso era como me pedir para confessar que falsifiquei provas. Ou talvez o que eles queriam era culpar Cássia por comprar o medicamento e cometer suicídio por depressão. Assim, Vicente sairia limpo e eu levaria a culpa por saber, e não impedir. Leandro empalideceu. Seus lábios tremeram incontrolavelmente. Ele negou, dizendo que não era isso, que o chefe disse que se eu apenas entregasse, tudo seria resolvido, que eu era sua esposa e tinha que ajudá-lo, pois se algo acontecesse com ele, a empresa afundaria e eu perderia tudo. Ele estava tentando jogar a carta do medo de perder meus bens e status, mas ele estava errado. Essa riqueza era o sangue, suor e lágrimas dos meus pais. Eu preferia destruí-la e começar do zero a deixá-la nas mãos de um assassino. Joguei o arquivo de volta para ele com voz firme, mandando que pegasse aquele lixo e saísse do meu carro imediatamente, e que dissesse a Vicente que, se ele quisesse encenar uma peça, contratasse atores mais profissionais. E quanto a ele, Leandro, avisei que estava sendo cúmplice de um assassino, e que era melhor se preocupar com a própria pele, para não se arrepender quando já estivesse na cadeia. Leandro pegou o arquivo às pressas, abriu a porta e saiu correndo como uma alma perseguida pelo diabo. Observando sua figura patética desaparecer atrás de um pilar de concreto, eu sabia que Vicente estava desesperado. Ele estava se afogando na lama que ele mesmo criara,
E quanto mais se debatia, mais apertado o laço ficava. Essa farsa desajeitada não apenas não o salvaria, mas também era mais uma prova da crueldade e baixeza de um marido e chefe desprezível. De volta ao meu escritório, liguei imediatamente para Amanda. A atmosfera no escritório havia se tornado tão tensa quanto um posto de comando no meio da batalha. Amanda colocou seu laptop na mesa, o rosto iluminado pela excitação de quem acabou de encontrar um tesouro. Ela disse que, assim como eu suspeitava, ela revisou todos os registros de chamadas de Vicente e Leandro da última semana. Havia um número desconhecido que aparecia com frequência alarmante, especialmente na noite anterior ao incidente. Ela investigou e descobriu a quem pertencia, e que eu não acreditaria. Era de Sara. Sara? Busquei o nome em minha memória. Amanda acrescentou rapidamente que Sara foi colega de faculdade de Vicente, e que agora era farmacêutica e trabalhava como representante de um grande laboratório. Segundo algumas antigas funcionárias do RH, ela teve um caso com Vicente na época, mas eles terminaram quando ele se casou comigo. Eu não imaginava que eles tivessem se reconectado. Uma farmacêutica, uma ex-namorada e ligações secretas à noite. Todas as peças soltas começaram a se encaixar em um quadro completo. Vicente não podia comprar aquele medicamento restrito ele mesmo por medo de ser descoberto, então recorreu a Sara. Talvez ele a tenha bajulado com promessas de dinheiro ou reacendido velhos sentimentos para convencê-la a ajudar. Perguntei, com o coração batendo a 1000 por hora, se ela encontrou alguma prova de que eles se encontraram. Amanda assentiu, seus dedos deslizando rapidamente pelo teclado. Ela disse, aqui está, que havia contratado um detetive particular para obter imagens de segurança da área perto da empresa falsa de Leandro, e me mostrou um canto da tela. No monitor apareceu um vídeo em preto e branco de qualidade um tanto embaçada, mas suficiente para reconhecer as pessoas. Um carro familiar parou em um canto discreto. Leandro saiu e olhou ao redor. Pouco depois, uma mulher alta com óculos de sol se aproximou. Era Sara. Ela entregou a Leandro um pequeno pacote embrulhado em jornal. Ele o pegou, guardou-o rapidamente no bolso e ambos se separaram às pressas. A data e a hora na câmera correspondiam à tarde anterior ao incidente. Um pequeno pacote embrulhado em jornal, murmurei sem tirar os olhos da tela. Aquele era o veneno. Sara foi quem forneceu a arma a Vicente. Virei-me para Amanda com um olhar firme. Amanda. Este era o elo mais fraco da corrente deles. Sara tinha educação, um emprego estável. Ela poderia fazer isso por dinheiro ou amor. Mas eu tinha certeza de que não era uma criminosa profissional. Ela ficaria apavorada se descobrisse que corria o risco de ir para a cadeia por cumplicidade em tentativa de homicídio. Amanda entendeu minha intenção instantaneamente, perguntando se íamos pressionar Sara psicologicamente. Assenti com um sorriso gélido. Exatamente. Vicente estava tentando culpar Cássia, e era muito provável que ele também tivesse um plano para culpar Sara. Se tudo viesse à tona, ele diria que ela lhe deu o remédio por conta própria ou o enganou dizendo que era um suplemento vitamínico. Tínhamos que nos antecipar a ele. Eu me encontraria com Sara e lhe mostraria o futuro sombrio que Vicente havia preparado para ela. Entre ir para a cadeia por sua antiga paixão ou testemunhar para obter clemência, eu confiava que Sara era inteligente o suficiente para saber qual caminho escolher. A rede estava lançada, e a presa mais importante havia sido localizada. Eu sabia que o encontro iminente com Sara seria um jogo de xadrez mental, mas eu tinha os ases que Vicente nem imaginava. A verdade crua e brutal estava prestes a vir à tona, e aqueles que semeiam o vento, inevitavelmente, colherão a tempestade. Na manhã seguinte, o céu ainda estava coberto por um manto cinza, como se estivesse prestes a desabar outra tempestade sobre a cidade. Peguei Dona Cida no hotel e a levei ao hospital para ver sua filha. A idosa do campo ainda carregava sua velha cesta de plástico vermelha cheia de ovos caipiras e vegetais frescos de seu jardim.
Ela me disse que sua Cássia adorava os ovos das galinhas de casa, que os da cidade cheiravam a peixe e não eram tão saborosos. Ouvir aquilo encolheu meu coração. O amor de uma mãe é imenso como o oceano, mas sua filha trocou esse amor pela vaidade e pelo luxo da cidade. Entrando no quarto do hospital, o cheiro intenso de desinfetante fez Dona Cida torcer o nariz e hesitar antes de entrar. Cássia havia sido transferida para um quarto comum. Ela jazia na cama branca, pálida e magra como uma folha murcha. Ao ver sua mãe, seus olhos se abriram de repente e seus lábios secos mal conseguiram pronunciar um fraco "mãe". Dona Cida correu para a cama, deixou a cesta no chão e agarrou a mão gelada da filha enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, perguntando como ela foi parar assim e por que aquilo aconteceu com ela. Cássia virou a cabeça, evitando o olhar da mãe, enquanto lágrimas de amargura rolavam por suas bochechas. Mas Dona Cida, com o instinto de uma mãe que contou cada centavo, fixou o olhar na mesa de cabeceira. Lá, a cara bolsa de grife de Cássia repousava ao lado de um smartphone de última geração. O contraste entre aqueles objetos de luxo, a velha cesta no chão e as roupas gastas de sua mãe criava uma atmosfera sufocante. Dona Cida apontou para a bolsa com um dedo trêmulo, a voz embargada, perguntando sobre a bolsa que a senhora Janaína disse que custava R$ 10.000, de onde ela tirou o dinheiro para comprá-la. Com o que ela ganhava, mal dava para mandar um trocado para ela. Como ela ousava gastar dinheiro daquele jeito? Cássia, apavorada, olhou para mim e depois se virou para a mãe, negando tudo. Ela disse que não era verdade, que eu estava errada, que era uma imitação e que lhe custou R$ 20 na feira. E pediu para a mãe não ouvir o que as pessoas diziam. Eu estava de pé, encostada na porta, observando aquela performance desajeitada em silêncio. Aproximei-me da cama lentamente. Coloquei a mão no ombro de Cássia e sussurrei em seu ouvido com uma voz baixa, mas carregada de ameaça suficiente para instilar um medo atroz. Perguntei se ela achava que Vicente viria vê-la, que ele estava muito ocupado tentando provar para a polícia que foi ela quem comprou o remédio. Se aquela bolsa era real ou falsa, ela e ele sabiam melhor do que ninguém. E mandei que parasse de mentir para a mãe. Cássia congelou, olhando para mim com os olhos arregalados de pânico. O medo tomou conta dela. Ela entendeu que eu sabia de tudo. E mais importante, que o homem a quem ela havia confiado sua vida a estava abandonando como um objeto inútil. Dona Cida, vendo a filha tremer, pensou que era de dor e começou a massagear suas mãos, sussurrando palavras de conforto. Vendo a cena, não senti satisfação, apenas uma profunda tristeza. A verdade crua teria que vir à tona mais cedo ou mais tarde, e a pessoa que mais sofreria não seria a culpada, mas a mãe inocente que amava a filha com todo o coração. Sentei-me em uma cadeira afastada, fingindo olhar para o meu telefone para lhes dar espaço, mas na realidade, observando cada mudança no humor de Cássia. Antes de me sentar, deixei deliberadamente o arquivo que Leandro me dera naquela manhã na mesa de cabeceira, ao lado da bolsa de Cássia. Deixei-o ligeiramente aberto para que um canto do recibo falso da compra do misoprostol ficasse visível. Eu conhecia a curiosidade de Cássia e, acima de tudo, sabia que em seu estado de ansiedade, qualquer pista relacionada a Vicente seria um prego em brasa para se agarrar. E assim foi. Assim que Dona Cida se virou para servir água, Cássia olhou o dossiê secretamente, pegou-o e o examinou rapidamente. Vi seus ombros magros tremerem ao ver o recibo com seu nome. Seu rosto passou de pálido para branco como cera. Ela reconheceu a caligrafia, o nome do medicamento e, o mais importante, a intenção sombria por trás daquele pedaço de papel. Vicente, o homem que lhe prometera um futuro, agora estava falsificando provas para torná-la a assassina de seu próprio filho. A fé cega desmoronou em um instante, deixando para trás um abismo de desespero. Naquele momento, a porta se abriu e o médico entrou com uma enfermeira. Ele revisou o prontuário e olhou para Cássia com compaixão. A atmosfera ficou pesada.
O médico suspirou e anunciou com voz grave que a família deveria se preparar, pois devido à overdose que causou contrações severas e hemorragia prolongada, o útero sofreu danos graves. Eles fizeram todo o possível, mas sua capacidade de ser mãe no futuro era praticamente nula. A notícia caiu como um raio. Dona Cida desabou no chão, chorando inconsolavelmente. Meu Jesus! Não! Minha filha é tão jovem! Por que o céu é tão cruel com ela? O choro da velha era um lamento de cortar o coração. Cássia, imóvel na cama, olhava para o teto com os olhos vazios, sem derramar uma lágrima. A dor havia excedido sua capacidade de sentir. Sem filho, sem possibilidade de ser mãe, traída pelo amante. Tudo havia desmoronado de uma vez, destruindo sua vida. Aproximei-me para ajudar a levantar Dona Cida, com o coração encolhido. Olhei para Cássia e vi em seus olhos vazios os restos de seus sonhos desfeitos. Inclinei-me em direção a ela novamente e sussurrei com uma voz fria e cheia de amargura. Veja, este é o preço de roubar o marido de outra mulher. O preço daquelas bolsas de luxo é muito alto. Ele não apenas arrancou seu filho, mas também seu futuro como mãe. Você ainda quer protegê-lo? Cássia virou a cabeça e olhou para mim. Seus lábios se moveram e em seus olhos brilhou um ódio profundo. Deixei o hospital com a alma em suspenso e dirigi até o local que havia combinado com Sara. Era uma cafeteria discreta em um beco, elegantemente decorada e, o mais importante, equipada com um sistema de câmeras de segurança que gravava cada canto claramente. Escolhi uma mesa em um canto de onde podia ver a entrada sem perder a privacidade. Mexi meu suco de laranja, tentando acalmar minha mente antes da tempestade que se aproximava. Na hora combinada, Sara apareceu. Ela entrou com o ar sofisticado e arrogante de uma mulher de sucesso. Usava um vestido de seda cor de vinho que acentuava sua pele e figura, uma bolsa de grife e óculos de sol cobrindo metade do rosto. Ela inspecionou o local e parou ao me ver. Um meio sorriso de desprezo se desenhou em seus lábios. Ela se aproximou, sentou-se na minha frente com arrogância e tirou os óculos, revelando olhos afiados e maquiados com esmero. Ela me cumprimentou. Olá, Janaína. Com uma voz doce, mas afiada, dizendo que não esperava que a esposa modelo convocasse a ex do marido para um lugar como aquele. Perguntou o que eu queria com ela, se precisava de conselhos sobre como manter um homem, embora achasse curioso, como eu o mantinha tão entediado a ponto de ele ter que vir desabafar com ela. Suas palavras foram uma provocação deliberada, uma tentativa de me ferir para ver minha reação. Em outros tempos, talvez eu ficasse enfurecida ou desabasse em lágrimas, mas a Janaína de hoje já sofrera demais para se deixar afetar por provocações baratas. Olhei para ela com calma e sorri levemente. Disse-lhe, Sara, não te chamei para fazer uma cena de ciúmes ou brigar por um homem infiel. Um homem como Vicente, eu te dou de presente se quiser. Estou aqui para te salvar de um desastre iminente antes que você se torne uma criminosa. Sara soltou uma risada que ressoou no silêncio da cafeteria. Você me salvar? Isso é uma piada. Do que você precisa me salvar? Eu tenho dinheiro, uma carreira, liberdade. Preocupe-se com você mesma. Sem discutir, peguei meu celular e abri a foto que o detetive havia obtido da câmera de segurança. Deslizei-a pela mesa, com a voz endurecida. Olhe bem para isso. Anteontem à tarde, em um beco perto do escritório de Leandro, você se encontrou com ele. O pacotinho embrulhado em jornal que você lhe deu. O que tinha dentro? Vitaminas ou misoprostol? O sorriso de Sara desapareceu instantaneamente. Ela pegou o telefone e olhou para a foto com as mãos trêmulas. Seu rosto mudou de cor e nem a grossa camada de maquiagem conseguiu esconder o pânico em seus olhos. O cigarro que ela estava prestes a acender caiu sobre a mesa. Ela ergueu os olhos, a voz embargada, tendo perdido toda a confiança.
Ela perguntou onde eu consegui aquilo, gaguejando que estava apenas dando a Leandro alguns documentos e que eu não a acusasse falsamente. Olhei-a diretamente nos olhos. Documentos que precisam ser embrulhados em jornal e entregues secretamente? Sara, eu sei que você é farmacêutica. Você sabe melhor do que ninguém as regulamentações sobre medicamentos restritos. A polícia não é estúpida. Assim que rastrearem a origem daquele lote, você acha que conseguirá escapar? Sara afundou em sua cadeira. Sua arrogância inicial havia desaparecido, deixando apenas uma mulher apavorada à beira do abismo. Ela sabia que eu a tinha nas mãos. Era hora de dar o golpe de misericórdia. Recostei-me na cadeira e baixei a voz para um tom que era ao mesmo tempo uma ameaça e uma oferta. Sara, você acha que Vicente vai te proteger? Esta manhã, ele ordenou a Leandro que falsificasse provas para culpar Cássia. Se a polícia chegar a ele, o que você acha que ele vai declarar? Ele vai dizer que você, ciumenta e despeitada, o enganou para comprar veneno para ferir sua esposa. Sara estremeceu, os olhos arregalados de horror. Ela conhecia bem demais a natureza egoísta de Vicente. Continuei meu ataque psicológico. Você tem dinheiro, beleza? Um futuro brilhante. Você quer trocar tudo isso por uma sentença por cumplicidade em tentativa de homicídio? Quanto Vicente te prometeu? 50 mil? 100 mil? Você acha que esse dinheiro vai comprar sua liberdade ou dignidade quando sair da cadeia com uma ficha criminal? Cada pergunta era uma martelada em sua mente. Ela cobriu o rosto e desabou a chorar, os ombros sacudindo com soluços. Sua fachada havia desmoronado, expondo sua fraqueza e arrependimento tardio. Ela soluçou que não queria ir para a cadeia, que apenas pensava que era uma pílula de aborto normal, que Vicente lhe dissera que sua esposa, ou seja, eu, estava grávida de outro homem, e ele queria se livrar do bebê para conseguir o divórcio, que ela só queria ajudá-lo e ganhar algum dinheiro. Sorri amargamente. Para eles, a vida de uma criança não era nada mais do que um meio para um fim. Inclinei-me em sua direção. Agora não é hora de chorar. Você só tem uma saída. Dê-me a prova de que Vicente ordenou, as mensagens, as gravações das chamadas. Eu as entregarei à polícia e garantirei que entendam que você foi enganada e usada. Você se tornará uma testemunha. Receberá clemência e terá uma chance de recomeçar. Ou você vai para a cadeia com Vicente, ou se salva. Você escolhe. Sara ergueu os olhos, debatendo-se entre o medo e uma frágil esperança. Ela mordeu o lábio até sangrar em uma luta interna que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, o instinto de sobrevivência venceu. Ela abriu sua bolsa de grife, tirou um pequeno pendrive prateado e o empurrou em minha direção como se fosse carvão em brasa. Aqui, tudo está aqui, disse ela com a voz rouca. Gravações de suas chamadas pedindo o medicamento, mensagens com a transferência do depósito, até mesmo suas promessas de que me deixaria para voltar para mim. Pegue, por favor. Não me deixe ir para a cadeia. Peguei o pendrive e o apertei na mão. Estava frio, mas continha fogo suficiente para incinerar a carreira e a vida de Vicente. Levantei-me e olhei para Sara uma última vez com uma mistura de pena e aviso. Você escolheu bem. Mantenha a boca fechada e espere notícias minhas. E nem pense em avisar Vicente ou você perderá sua última chance. O pequeno pendrive em minha mão pesava 1 tonelada. Eu sabia que não continha apenas dados, mas a sentença de morte do meu casamento. Não ousei ir para casa nem ficar no escritório. Então, dirigi até o escritório de um amigo detetive, um lugar com o melhor isolamento acústico para enfrentar a verdade. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz azulada do monitor do computador. O zumbido do ventilador me deixava nervosa. Ao inserir o pendrive, minhas mãos tremiam tanto que errei 2 vezes. Uma pasta apareceu com arquivos de áudio e capturas de tela de mensagens meticulosamente organizadas por data por Sara. Era evidente que ela também havia se preparado caso Vicente a traísse. Cliquei na gravação mais recente de 3 dias atrás.
A voz do meu marido, familiar e arrepiante, soou pelos alto-falantes. Soava fria e autoritária, muito diferente de seu tom sereno habitual. Sarah, veja o que consegue encontrar. Preciso de algo forte, de preferência incolor e inodoro para misturar com a comida. Minha esposa está com náuseas. Quero que pareça um aborto espontâneo, limpo, para que eu possa expulsá-la de casa sem dividir os bens. Aquela gravidez é um obstáculo, entende? Cada palavra era como uma agulha envenenada apunhalando meus ouvidos e perfurando meu coração. Cobri a boca para não soluçar enquanto lágrimas quentes rolavam por minhas bochechas e caíam em minhas mãos geladas. Então, o alvo original daquele ensopado era eu e o bebê crescendo dentro de mim. Ele não queria cuidar de mim. Ele queria matar seu próprio filho apenas para proteger a riqueza que ansiava acumular. E o fato de Cássia ter comido foi um acidente, uma ironia do destino que salvou minha vida e a do meu bebê. Em seguida, ouvi a gravação da chamada entre Vicente e Sarah depois que Cássia foi hospitalizada. A voz de Vicente estava cheia de pânico e crueldade. Cale a boca e não diga besteiras. Ponha a culpa toda na Cássia. Diga que ela mesma comprou o remédio. Eu cuido da polícia. Se você pensar em dizer algo sobre mim, vai se arrepender. Lembre-se, se eu cair, você também não viverá em paz. A ameaça descarada e a falta de responsabilidade produziram em mim um profundo nojo. O homem que amei, com quem compartilhei minha vida por 3 anos, era um demônio disfarçado de humano, disposto a sacrificar sua amante e uma velha amiga para salvar sua posição e honra falsa. Copiei todos os dados para 3 dispositivos diferentes. Enviei uma cópia para um e-mail secreto, outra para meu advogado e guardei o original na minha bolsa. Olhei para a tela escura do computador, coloquei a mão na barriga e sussurrei para o meu bebê. Querido, perdoe-me por ter escolhido mal o seu pai. Mas não se preocupe. Não vou deixar ninguém te machucar nunca mais. Amanhã, farei o culpado pagar por cada uma de nossas lágrimas. Minha dor se transformou em um ódio frio e duro. Eu sabia que não havia volta, e não queria que houvesse. Na empresa, a tensão era palpável no ar. Os funcionários andavam na ponta dos pés, sussurrando sobre o escândalo. Sentada no meu escritório, meus olhos estavam fixos na tela do computador, mostrando imagens de uma câmera de segurança escondida que Amanda havia instalado no departamento de contabilidade. Leandro estava lá, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, a camisa encharcada de suor. Ele estava tentando acessar o sistema de contabilidade para apagar os vestígios das transferências de dinheiro. Ele sabia que a unidade de crimes financeiros poderia chegar a qualquer momento e aquelas transferências para a conta de Sarah e sua empresa de fachada seriam provas irrefutáveis. No entanto, Leandro nem sabia que Amanda e minha equipe de TI de confiança haviam assumido o controle do sistema na noite anterior. Cada tentativa de deletar dados era bloqueada e o sistema salvava um backup e me enviava um alerta. Vi o desespero no rosto de Leandro quando a tela mostrou "Acesso negado", em letras vermelhas. Ele socou o teclado, puxou os cabelos e ligou para alguém no telefone. Coloquei meus fones de ouvido. Ativei o microfone oculto que havia instalado sob a mesa de Vicente meses atrás, quando comecei a suspeitar de sua fidelidade. A voz de Leandro soou trêmula e assustada. "Vicente, estou perdido. O sistema não me deixa apagar os dados. Parece que alguém bloqueou meu acesso de administrador. O que eu faço? Se a polícia verificar os livros, estou acabado." Do outro lado, a voz de Vicente rugiu como uma fera ferida. "Inútil! Eu te disse para fazer com cuidado. Agora me escute. Encontre um jeito de culpar a Cássia. Falsifique provas. Crie e-mails falsos dizendo que ela sofria de depressão severa e queria cometer suicídio. Você tem que fazer as pessoas acreditarem que ela era louca, entendeu? Mas, Vicente, ela acabou de perder o filho." "Fazer isso seria muito cruel", protestou Leandro fracamente. Vicente soltou uma risada gelada que me fez estremecer.
Crueldade ou cadeia? Escolha. Se você não fizer isso, eu te garanto que vai acabar na prisão ao lado de Sarah. Mexa-se. A chamada terminou, deixando um silêncio aterrorizante. Leandro desabou em sua cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Tirei os fones de ouvido sentindo um desprezo absoluto. Mesmo no último momento, Vicente não mostrava remorso. Ele continuava tentando pisotear a dor dos outros para se salvar, querendo transformar Cássia, a vítima de sua traição, em uma louca suicida. A notícia de que Vicente e Leandro estavam espalhando o boato de que Cássia havia tentado cometer suicídio por depressão se espalhou rapidamente pela empresa e, claro, chegou aos ouvidos de Dona Cida. A humilde mulher do campo que passara a vida trabalhando a terra se transformou em uma leoa defendendo sua cria. Ela invadiu o saguão da empresa na hora do almoço, quando estava cheio de gente. Usava suas roupas gastas e tênis velhos, mas seu rosto refletia uma fúria incontida. Chorando e gritando com uma voz embargada pela dor, ela clamava: "Onde está aquele diretor desgraçado? Saia daqui! Você enganou minha filha, arruinou a vida dela, e agora a acusa de querer se matar. Deus vê tudo, e seu castigo está chegando." Os seguranças tentaram detê-la, mas ninguém ousou ser rude com uma velha sofrendo daquele jeito. A multidão se reuniu, sussurrando e gravando com seus celulares. Vicente não teve outra escolha a não ser sair. Ele saiu de seu elevador privativo, franzindo a testa, tentando manter uma falsa calma. Aproximou-se de Dona Cida e disse em voz baixa e ameaçadora: "Senhora, por favor, acalme-se. Vamos conversar no meu escritório. Não faça uma cena aqui." Dona Cida olhou para ele com os olhos injetados de sangue e apontou o dedo para ele. "Não vou a lugar nenhum. O que tiver que dizer, diga aqui para que todos possam ouvir. Você diz que minha filha queria se matar. Minha filha ama a vida. Ela estava me mandando dinheiro para consertar a casa. Por que ela iria querer morrer? Foi você, seu hipócrita, que a levou a isso." Vicente empalideceu e sinalizou para Leandro trazer um envelope volumoso. Ele o enfiou na mão de Dona Cida e sussurrou: "Aqui estão 20 mil reais. Pegue para suas despesas e leve-a de volta para o campo. Não torne as coisas mais difíceis para mim. Eu também sou uma vítima aqui." Do mezanino, testemunhei toda a cena com o coração encolhido. 20 mil reais. Era esse o preço da dignidade, da saúde e do futuro de uma jovem? Dona Cida abriu o envelope. Vendo as notas, ela soltou uma risada amarga e, de repente, as jogou no rosto de Vicente. As notas voaram pelo ar como folhas secas. "Sou pobre, mas não vendo o sangue da minha filha", gritou ela com um lamento que silenciou todo o saguão. "Seu dinheiro é sujo. Vou te denunciar. Vou te denunciar até o fim, mesmo que tenha que vender minha casa para devolver a honra da minha filha." Vicente ficou paralisado na chuva de dinheiro, vermelho de humilhação e raiva. A multidão começou a apontar para ele, lançando olhares de desprezo. Naquele momento, eu sabia que Vicente havia perdido. Ele podia comprar muitas coisas com dinheiro, mas não o orgulho de uma mãe que ama seu filho. A imagem daquelas notas caindo seria uma mancha indelével em sua vida. Após o escândalo na empresa, fui para casa ao entardecer. A casa enorme estava escura, fria como um túmulo. Encontrei Vicente na sala de estar, sentado no sofá com um copo de uísque na mão, olhando para o vazio. Ao me ver chegar, ele não levantou a cabeça. "Você voltou", disse ele com a voz rouca. "Belo espetáculo hoje no escritório. Você deve estar satisfeita em me ver humilhado por uma velha do campo na frente de todos os funcionários." Acendi a luz. Seu rosto estava magro e pálido. Deixei minha bolsa na mesa e respondi com calma: "Não estou satisfeita, estou triste. Triste por você ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Por que você deu dinheiro a ela? Isso é como admitir sua culpa." Vicente soltou uma risada amarga e bebeu o uísque de um só gole. "O que você sabe? Neste mundo, o que não se resolve com dinheiro, se resolve com muito dinheiro."
Aquela velha é estúpida, só isso. Ele foi até a cozinha e voltou com um copo de leite morno. Ele o colocou na minha frente, e sua voz tornou-se estranhamente suave. Esqueça o escritório. Beba. Isso vai te fazer bem. Tenho notado que você parece muito magra ultimamente. Me preocupo com você. É leite importado. Muito bom para grávidas. Bem, para mulheres. A palavra grávida congelou meu coração. Ele estava me testando ou tentando me envenenar de novo? Olhei para o copo de leite fumegante como se fosse uma taça de veneno. Peguei-o, sentindo o calor em minhas mãos, e olhei-o diretamente nos olhos. Vicente, lembra da dobradinha do outro dia? Você também disse que era para cuidar de mim e Cássia quase morreu. Este copo de leite. Você tem certeza que só tem leite? Seu rosto mudou. O sorriso desapareceu. Ele deu um passo para trás com um olhar vacilante. O quê? O que você está dizendo? Você suspeita de mim? Eu sou seu marido. Sorri amargamente. Levantei-me e caminhei com o copo em direção a um vaso de planta no canto da sala. Lentamente, derramei todo o leite na terra sob o olhar atônito de Vicente. Não suspeito de você, disse eu com uma voz gélida. Apenas temo que me caia tão mal quanto caiu para Cássia. A planta também precisa de nutrientes. Vamos ver se amanhã ela ainda está viva. O som do copo batendo na mesa foi seco e retumbante. Vicente me encarou. Em seus olhos não havia mais falsidade, mas puro terror. Ele sabia. Ele sabia que eu sabia de tudo. A farsa do casamento feliz havia acabado. Aquela seria a noite mais longa de nossas vidas, porque ao amanhecer, a verdadeira tempestade se desencadearia e varreria os restos de nosso casamento podre. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal e me vesti com cuidado em frente ao espelho. Hoje não era apenas uma reunião de acionistas, era um funeral. O funeral do meu casamento de 3 anos e a despedida dos traidores da minha vida. Entrando na empresa, o silêncio era quase absoluto. Todos pareciam sentir a tempestade se aproximando. Fui diretamente para a grande sala de reuniões, onde os acionistas e o conselho de administração já estavam reunidos. Vicente presidia a mesa. Seu terno cinza parecia grande demais para ele, e as olheiras escuras denunciavam sua ansiedade, embora ele tentasse escondê-la batendo uma caneta ritmicamente na mesa. Ao me ver entrar, seu olhar brilhou com suspeita, mas ele rapidamente desviou o olhar. Ele pigarreou e sinalizou para Leandro iniciar a reunião. O tema principal era a aprovação de um projeto de resort ecológico, um projeto que Vicente apresentara como uma oportunidade de ouro, mas que eu sabia ser uma fachada para desviar fundos da empresa para suas empresas de fachada e esvaziar os cofres antes do nosso divórcio. Leandro apresentou o projeto com a voz trêmula, suando apesar do ar-condicionado. Os acionistas sussurravam. Alguns franziram a testa para os números implausíveis. Quando chegou a hora de votar, Vicente levantou-se, tentando soar firme. Senhores, esta é uma oportunidade única. Proponho que confiem na visão deste conselho e aprovem a resolução. Assim que ele estava prestes a levantar a mão para votar, levantei-me lentamente. O som da minha cadeira arrastando no chão chamou a atenção de todos. Olhei para Vicente firmemente e disse com uma voz calma, mas glacial. Um momento, senhor presidente, caros acionistas. Antes de falarmos sobre como gastar o dinheiro da empresa, acho que deveríamos falar sobre a integridade moral e a capacidade legal da pessoa que a administra. Vicente bateu na mesa. Janaína, esta é uma reunião estratégica, não um pátio de escola para expor seus problemas pessoais. Não me abalei. Vicente, ter um caso e um filho fora do casamento é um assunto pessoal. Mas usar o dinheiro da empresa para manter sua amante, criar empresas de fachada para lavar capital e, o que é mais grave, comprar substâncias ilegais para prejudicar os outros. Isso é uma questão legal que diz respeito à sobrevivência desta empresa. Os acionistas aqui presentes têm o direito de saber se seu dinheiro está nas mãos de um presidente ou de um suposto criminoso.
A sala explodiu em um murmúrio de espanto. Vicente, pálido, apontou para mim tremendo, incapaz de articular uma palavra. Antes que ele pudesse reagir, sinalizei para Amanda conectar meu laptop ao projetor. A grande tela atrás de Vicente se iluminou. Primeiro, os extratos bancários mostrando transferências para as contas de Cássia e a empresa de Leandro. Valores de centenas de milhares de reais destacados em vermelho. Em seguida, as capturas de tela das mensagens entre Vicente e Leandro. Os acionistas, mesmo os que o apoiavam antes, balançaram a cabeça com olhares de decepção e raiva. Esta é apenas uma prova preliminar de desvio de dinheiro, disse eu. E a parte mais terrível ainda está por vir. Cliquei no arquivo de áudio que Sara me dera. A sala caiu em um silêncio sepulcral. A voz inconfundível de Vicente ressoou cruel e fria. Quero que pareça um aborto espontâneo. Limpo. Aquela gravidez é um obstáculo. Consiga-me algo forte. Cada palavra era como um eco do inferno. Algumas acionistas cobriram a boca, horrorizadas. Vicente, enlouquecido, tentou arrancar o cabo do projetor, gritando que era uma armação. Desligue isso! É falso! Essa mulher manipulou minha voz! Mas Amanda e 2 seguranças que eu havia preparado o detiveram. Vicente se debateu, desesperado e patético. Ele se virou para Leandro, procurando ajuda, mas ele havia se escondido debaixo da mesa, tremendo. Aproximei-me de Vicente. Você diz que é falso. E a análise toxicológica do ensopado que você preparou com suas próprias mãos e a declaração de Sara, sua ex, a quem você usou para conseguir o remédio? Ninguém armou uma armadilha para você, Vicente. Sua própria ganância e maldade cavaram sua cova. Virei-me para os acionistas. Senhores, tenho todas as provas e testemunhas. Já enviei cópias para a polícia. Proponho a remoção imediata do Sr. Vicente como presidente para facilitar a investigação e proteger a reputação desta empresa. Um aplauso tímido começou e rapidamente se transformou em uma ovação. Vicente escorregou pela parede até o chão, derrotado. Sua carreira, sua honra, tudo havia desmoronado em uma única manhã. Assim que os aplausos cessaram, as portas da sala se abriram. 2 policiais entraram, seguidos por Sara, com o rosto escondido atrás de óculos escuros, e meu advogado. A aparição de Sara foi o golpe de misericórdia. Vicente olhou para ela incrédulo. Sara, o que você está fazendo aqui? Um policial se aproximou de Vicente e disse com voz firme. Vicente Jenkins, você está preso por suspeita de agressão e tráfico de substâncias farmacêuticas nocivas. Enquanto isso, outro policial se dirigiu a Leandro, que estava encolhido em um canto. Vendo a polícia, Leandro desabou a chorar, tomado pelo pânico. Eu não sei de nada. Foi o Vicente. Ele me forçou a fazer tudo, a falsificar os papéis, a me livrar das provas. Eu só estava seguindo ordens. Vou confessar tudo. Por favor, me deixem em paz. A traição rápida e covarde de Leandro deixou Vicente atônito. Você, traidor, ele sibilou. Mas antes que pudesse dizer mais, o clique metálico das algemas silenciou suas palavras. As mãos que haviam assinado contratos milionários e acariciado meu cabelo agora estavam presas em anéis de metal frio. Passando por mim, Vicente parou. Janaína, desde quando você estava planejando isso? Por que você foi tão cruel? Nós éramos marido e mulher. Olhei para ele, sentindo nada além de um imenso vazio. Aproximei-me e sussurrei em seu ouvido. Desde que você me trouxe aquela tigela de dobradinha, desde que tentou matar nosso filho. Eu? Cruel? Comparado a tentar envenenar sua esposa e filho, mandá-lo para a cadeia é praticamente um ato de misericórdia. Adeus, ex-marido. Vicente baixou a cabeça e saiu da sala com as costas curvadas, sozinho e patético. A porta se fechou, mas o eco de sua prisão permaneceu na mente de todos. Na fria sala de interrogatório da delegacia, Vicente, magro e com o terno amassado,
enfrentou provas irrefutáveis. As declarações de Sara e Leandro, as análises toxicológicas e as gravações de áudio não deixaram espaço para dúvidas. Ele desmoronou, admitindo ter comprado o remédio para me ferir e ficar com os bens. No entanto, ele insistiu que o caso de Cássia foi um acidente, que ele não sabia que ela estava grávida. Juro que não sabia que ela estava grávida, soluçou ele. Ela me disse que tomava pílula. Foi apenas um caso. Não sou estúpido o suficiente para deixar ter consequências. Se eu soubesse, a teria forçado a abortar muito antes. Suas palavras eram tão frias e cruéis que até o detetive franziu a testa. Para Vicente, a vida de uma criança não era nada mais do que um problema a ser eliminado. O detetive deslizou um relatório pela mesa. Você diz que não sabia, mas a ciência não mente. Este é o resultado da análise do feto. Confirma 99% que era seu filho biológico. E, a propósito, era um menino. Vicente pegou o papel, tremendo, seus olhos fixos nas palavras paternidade confirmada. Um menino. Era um menino, murmurou ele antes de bater a cabeça na mesa e soltar um grito de dor animal. Ele chorou, mas não por arrependimento, mas pela perda do herdeiro homem que tanto desejava. Sua família sempre menosprezou as mulheres, e uma das razões pelas quais ele me odiava era porque presumiu que meu bebê seria uma menina. Atrás do espelho unidirecional, eu assistia a tudo, sentindo um arrepio. Mesmo em seu momento mais baixo, ele só pensava em si mesmo e em suas ideias retrógradas. A vida humana, mesmo de seu próprio sangue, não significava nada para ele. Felizmente, aquela pobre criança não precisou nascer para chamar um homem como ele de pai. Virei-me e saí, agradecendo ao céu por proteger minha filha. Cássia recebeu alta uma semana depois. Os médicos disseram que ela salvara a vida, mas nunca poderia ser mãe. Como seu apartamento de luxo foi lacrado pela investigação, Dona Cida teve que levá-la para um quarto alugado úmido e estreito na periferia. Antes de voltarem para o campo, fui visitá-las. O cheiro de mofo me atingiu na porta. No quartinho, Cássia estava sentada em um canto com os cabelos desgrenhados e os olhos vazios, uma sombra da mulher elegante que era. Dona Cida estava empacotando roupas velhas em uma sacola de pano. Ao me ver, ela enxugou as lágrimas. Senhora Janaína, estamos indo embora. Não queremos mais incomodá-la. Minha filha sabe que errou. Olhei para aquela mulher curvada pelo peso da vida e senti uma profunda piedade. Uma vida inteira de sacrifícios para que sua filha tivesse sucesso. E a única coisa que ela recebeu em troca foi uma filha quebrada física e espiritualmente. Deixei um envelope grosso sobre uma mesa de plástico. Dona Cida recusou-se a pegá-lo. Não, por favor. O fato de a senhora não a ter denunciado já é uma bênção. Este dinheiro pesa demais. Peguei suas mãos e o coloquei em sua palma. Pegue, por favor. Não é caridade. É o último salário dela. Mais uma ajuda para a viagem e os remédios. Cuide dela. Incentive-a a recomeçar. Ela já pagou um preço muito alto por seu erro. Dona Cida desabou a chorar. Como sou desgraçada! Por que minha filha teve tanto azar? Ela se deixou enganar por um homem casado e agora está destruída. Como vou encarar os vizinhos? Cássia também começou a soluçar em seu canto, sem ousar me olhar. O arrependimento e a vergonha a consumiam. Cássia, disse eu com uma voz séria, mas calma. Você perdeu um filho, e a capacidade de ser mãe é a maior dor para uma mulher. Mas que isso sirva de lição. Nunca construa sua felicidade sobre a dor dos outros. E nunca acredite que a beleza pode comprar felicidade duradoura. Viva com dignidade para honrar sua mãe. Não a deixe chorar por você novamente. Um táxi estava esperando por elas. Dona Cida ajudou Cássia a sair. Cássia olhou para a cidade uma última vez com os olhos cheios de lágrimas. O lugar que um dia foi sua terra prometida era agora o cenário de seu pior pesadelo. Observei-as se afastarem, esperando que a paz do campo curasse suas feridas.
embora soubesse que as cicatrizes permaneceriam para sempre. Após a prisão de Vicente, a empresa mergulhou no caos. Os funcionários estavam desorientados, os parceiros desconfiados e as ações em queda livre. Como acionista majoritária e detentora de provas cruciais, o conselho me elegeu presidente interina. Minha primeira medida foi demitir toda a equipe de confiança de Vicente e Leandro. Queria limpar a empresa da corrupção e liderá-la com transparência e honestidade. Organizei uma coletiva de imprensa, pedi desculpas publicamente e me comprometi a reerguer a empresa. Minha sinceridade e determinação conseguiram restaurar parte da confiança do mercado. Vendo os gráficos financeiros começando a se recuperar, suspirei aliviada e sussurrei para o meu bebê. Conseguimos, querida. O legado do seu avô está seguro. Mas a calma não durou muito. Naquela tarde, minha sogra, Dona Beatriz, invadiu meu escritório, furiosa, vestida com sedas e joias. Seu rosto estava vermelho de raiva. Víbora, mulher má, você colocou meu filho na cadeia para ficar com tudo. Meu filho é um bom homem. Ele é incapaz de matar alguém. Você armou uma cilada para ele. Com calma, pedi à minha secretária que saísse e fechasse a porta. Olhei para a mulher que um dia chamei de mãe, agora transformada em uma sogra cega e cruel. Ofereci-lhe um copo de água. Acalme-se. A senhora diz que seu filho é um bom homem, bom o suficiente para comprar veneno para matar seu próprio neto? Dona Beatriz ficou sem palavras, mas insistiu. Não o calunie. Ele não sabia que a outra estava grávida. Foi um erro. Homens são assim. Como esposa dele, você deveria ter sido mais compreensiva, não o colocar na cadeia. Você não tem coração. Sua audácia me sobrecarregou. Peguei meu tablet e mostrei a ela o vídeo da confissão de Vicente e as gravações com Sara. Apertei o play. A voz de seu filho ressoou clara e cruel. Quero que pareça um aborto espontâneo. Aquela gravidez é um obstáculo. Enquanto ouvia, o rosto de Dona Beatriz se decompôs. Ela viu seu filho perfeito revelado como um monstro. Quando o vídeo terminou, ela desabou no sofá, tremendo. Não conseguia acreditar que o filho de quem tanto se gabava era capaz de tal atrocidade. Vê agora? Disse eu, com a voz mais suave, mais firme. Aquele ensopado era para mim. Se eu o tivesse comido, o neto que carrego no ventre não estaria mais aqui. Ele não só queria matar o filho da secretária, mas o nosso também. Seu neto. A senhora ainda quer defendê-lo? Dona Beatriz olhou para minha barriga e depois para mim. A verdade era brutal demais. Ela cobriu a boca e desabou a chorar. Um choro de vergonha e arrependimento. Ela se levantou cambaleando e saiu sem ousar me olhar. Vi suas costas curvadas e senti pena. Ela também era mãe, mas seu amor cego e sua criação equivocada haviam contribuído para esta tragédia. Uma semana depois, recebi uma intimação do meu advogado para visitar Vicente na prisão preventiva e finalizar o divórcio. Com o processo em mãos, cruzei as portas frias da cadeia. O ar cheirava a confinamento e umidade. Levaram-me à sala de visitas e sentei-me em frente a um vidro grosso. Pouco depois, trouxeram Vicente. Mal o reconheci. Em apenas algumas semanas, ele havia envelhecido 10 anos. Cabeça raspada, rosto encovado, barba por fazer. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos e cheios de medo. Usava um uniforme de prisioneiro que era grande demais. Ao me ver, um brilho de esperança brilhou em seu olhar. Ele se inclinou para o interfone com a voz trêmula. Janaína, você veio me ver? Eu sabia que você ainda me ama. Retire as queixas, por favor. Eu cometi um erro. Juro que vou mudar. Pense nos nossos 3 anos juntos. Pense no nosso filho. Um menino precisa do pai. Olhei para ele com o coração calmo. Suas súplicas, que antes me comoveriam, agora pareciam ridículas. Ele usava nosso filho como escudo. O mesmo filho que ele tentou matar. Deslizei os papéis do divórcio e uma caneta pela fresta. Assine. O amor acabou no dia em que você tentou me envenenar.
E meu filho não precisa de um pai que tentou matar a mãe. Você não merece ser pai. Vicente pegou o papel, tremendo. Ele olhou para as palavras decreto de divórcio e as lágrimas caíram na folha. Janaína, por favor, não quero perder tudo. Vou recomeçar do zero. Vou te compensar. Não seja tão cruel. Interrompi-o com voz firme. Pare de atuar. Você não está chorando por arrependimento, mas pela vida de luxo que perdeu. Assine agora ou terei que usar as provas de desvio de dinheiro. Aí não serão 12 anos, mas 20. Ouvindo isso, ele parou de chorar. Sabia que eu não estava brincando. Pegou a caneta e assinou com uma caligrafia trêmula e torta como sua própria vida. Peguei o papel. Nosso casamento havia terminado com uma assinatura em uma fria sala de visitas. Levantei-me. Reabilite-se. Espero que quando sair, aprenda a ser uma pessoa decente. Adeus para sempre. Virei-me, deixando para trás seus gritos fracos e desesperados. A porta de ferro se fechou com um baque surdo, separando 2 mundos, 2 destinos. Saí para a luz do sol, ofuscante e brilhante. Finalmente, eu estava livre. O julgamento foi rápido graças às provas sólidas. Sara, como testemunha colaboradora, recebeu uma pena de 2 anos de prisão em regime aberto, mas o preço foi alto. Sua licença de farmacêutica foi cassada para sempre, e ela foi demitida do emprego. De uma vida de sucesso e luxo, ela foi para o desemprego e a vergonha. Teve que vender seu apartamento e carro para pagar as multas. Uma noite, recebi uma longa mensagem dela cheia de desculpas e lamentos. Li sem emoção e deletei. Seu arrependimento não significava nada para mim. Escolhi esquecê-la como um cisco que irrita o olho e depois desaparece. Minha sogra, Dona Beatriz, não desistiu. Começou a me caluniar, dizendo que eu era uma arpia que roubara tudo de seu filho. Ignorei-a. Um dia, seu advogado veio à minha casa exigindo metade dos meus bens. Calmamente, lembrei-o do acordo pré-nupcial que Vicente assinara e das provas de seu desvio de dinheiro. Avisei-o que se continuasse a me assediar, eu o processaria por difamação. O advogado saiu com o rabo entre as pernas. 6 meses depois, em uma noite de chuva torrencial, entrei em trabalho de parto. No hospital, enquanto a dor me rasgava, lembrei-me daquele outro dia naquele mesmo corredor. Aquele dia foi de terror e morte. Hoje era de esperança e vida. Após um parto difícil, o choro do meu bebê encheu a sala. Parabéns, é uma menina, 3,5 kg. E ela é linda, disse a parteira. Colocaram-na em meu peito. Lágrimas de felicidade brotaram em meus olhos. Minha filha estava aqui, sã e salva. Eu a chamei de Serena, um nome simples que encerrava todos os meus desejos para ela. Uma vida de paz. Um pensamento me estremeceu. Se naquela manhã não fosse pela náusea, este momento sagrado nunca teria existido. O destino, às vezes cruel, às vezes milagroso, tirara uma vida para salvar outra. No dia da sentença, não fui ao tribunal. Assisti às notícias em casa com Serena nos braços. Vicente foi condenado a 12 anos de prisão. Na tela, ele parecia um homem quebrado. Não senti nada ao vê-lo. Nem alegria, nem pena. Apenas um imenso alívio. Meu passado se encerrou com o martelo do juiz. 2 anos depois, a empresa sob minha direção florescia. Eu estava em meu escritório no 10º andar, contemplando a cidade. Serena, transformada em um furacão de 2 anos, correu para os meus braços. Ela era meu motor, a cura para todas as minhas feridas. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Henrique, um parceiro de negócios gentil e respeitoso que conhecia minha história. Oi, Janaína. É o Henrique. Você e a Serena estão a fim de uma excursão neste fim de semana? Conheço um lugar lindo no campo. Li a mensagem e sorri. Olhei para minha filha brincando feliz. A felicidade não é um destino, mas uma jornada. Eu sofrera, mas não fechara meu coração por causa disso. Respondi. Obrigada, Henrique. Adoraríamos. Enviei a mensagem e abracei Serena.
O céu estava de um azul intenso, sem nuvens. O passado se dissipara, dando lugar à luz quente do presente. Depois da tempestade, o sol sempre sai. Você gostou da história? E de que cidade você está ouvindo? Muito obrigada pelo seu doce apoio. Estou ansiosa pelos seus comentários sobre a história. Na tela você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo fortemente. Há muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Vejo você na próxima história de vida. Com amor e respeito.